Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor, mas alguns me conhecem como Hayato. Eu gosto de brincar que meu nome é artístico. Eu sou um artista. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha renúncia, sobre o meu desligamento da CCB. E o primeiro motivo e único e o mais plausível é sobre o Evangelho. Esse é o motivo do qual eu saí da CCB, porque eu nasci lá, cresci lá e aprendi tudo lá. E quando eu comecei a examinar nas Escrituras, eu vi que tudo que era ensinado, tudo que era falado lá não tem nada a ver com as Escrituras. Já vai se completar, se eu não me engano, vai completar um ano que eu saí de lá, então eu posso dizer que eu vivi os meus 33 anos lá. Hoje eu estou com 34, tudo que aprendi, tudo que foi ensinado lá, como eu falei, não tem embasamento bíblico. Vou dar aqui alguns exemplos do que é ensinado lá que não tem nada a ver com a Bíblia. Um dos motivos no qual hoje em dia já está mais, digamos assim, que maquiado, é que lá é a graça. A Bíblia me ensinou que graça é favor imerecido, ou seja, o que é graça? Deus, ele enviou o seu único filho, unigênito, aqui nesta terra, para morrer por nós, para nos darmos o direito de entrar no céu, se tão somente nós crermos no seu Filho Jesus Cristo, que ele é o único e salvador, único e suficiente salvador da nossa alma. Em Efésios 2:8 fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu vou deixar aqui do lado esse capítulo inteiro para vocês entenderem aqui. Efésios 2:8 foi quando eu li, me clareou de uma tal maneira que eu li assim algumas passagens que são muito claras, eu lia, mas sabe, e tanto é que nessa época eu não tinha conhecimento bíblico nenhum. Eu não lia, tanto é que eu conversava com um primo meu que eu falava assim, ele falava, você tem que ler a Bíblia e tal. Eu falava, eu vou ler nada, eu não entendo nada, eu vou ler pra quê se eu não entendo? Mas não é assim, né, irmãos? Ler por ler, a gente lê qualquer livro. Tantos livros aí que eu já li, livros difíceis que eu não entendia, mas eu lia porque, é legal, a leitura é boa, então eu vou ler. A Bíblia por ser uma leitura difícil, então a gente não lê. Tanto é que essa versão aqui, é a versão da CCB, eu gosto de brincar com esse meu primo, que ela é uma versão muito filosófica, muito shakespeariana, é muito difícil de entender. Então, eu comecei a pesquisar versões, outras traduções bíblicas, tem traduções que são meio estranhas, mas traduções que estão mais embasadas na Bíblia, mais voltadas pro original. É uma coisa que também me chamou a atenção. Que um dia eu vi um vídeo de alguém falando, no original tá assim, assim, assim. Foi original? Como assim? Foi aí que começou a desencadear a minha curiosidade. Eu falei, o que é original? E eu fui pesquisar e vi que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Salmos 23, que fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é uma passagem que até quem não é crente e não é cristão conhece. Tá em caminhões, em carros adesivados. Aí eu fui no original, e no original do hebraico está escrito assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Você vê que muda um pouquinho o contexto desse verso? E, enfim, se eu for citar aqui outras passagens, o vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero fazer esse vídeo aqui mais como um papo, mais como um bate-papo, né? Meio que um desabafo para mostrar para vocês os motivos do qual eu me desliguei da CCB. E esse é um dos motivos, o motivo ponto alto, assim, que é o Evangelho. Tem muitos irmãos que eu vejo fazendo vídeo que se desligaram porque foram perseguidos do ministério, porque brigou com alguém, por isso, por aquilo. Irmão, se é que eu posso dar algum conselho, eu diria assim, se você quer sair porque o ancião tá te perseguindo, porque a irmã não te saudou, porque isso, por aquilo, por alguma picuinha, não saia. Vá para a Bíblia e entenda o Evangelho, porque quando você entendeu o Evangelho, eu falo isso com total certeza, quando você entender o Evangelho, você não consegue mais sentar naqueles bancos. Eu não estou falando de ministério, não estou falando de cooperador, de diácono, não estou falando nada disso, eu estou falando do sistema. O sistema que desde Luiz Franciscon já está sendo errado, porque não se prega a Bíblia, não se prega Jesus Cristo. Se abre em nome de Jesus, ora em nome do Senhor Jesus, mas não fala dele, não ensina ele, não mostra ele.
não nos ensina o quão pecador nós somos. Tanto é que no batismo, quando batiza, eles ensinam que os pecados ficaram nas águas, que você já está perdoado de todos os seus pecados. Irmãos, isso é uma heresia, porque o único que pode nos limpar do pecado é Jesus. Então, somente se você crê. Você creu em Jesus? De alma, com convicção, eu creio que o Senhor Jesus é meu único e suficiente Salvador. Ali você já foi regenerado, você se converteu e seus pecados ficaram em Cristo, não nas águas. Ah, mas o que é o batismo? O batismo nada mais é do que a confissão de fé pública. Eu creio no Senhor Jesus, é como se fosse uma aliança. Jesus é o nosso noivo, você simplesmente colocou uma aliança no dedo dele e falou: Senhor, agora eu tenho um compromisso contigo. Ah, mas se eu não batizar, eu vou para o inferno? Não, Jesus é o único e suficiente Salvador. O batismo é um mandamento do Senhor Jesus. Você tem que se batizar sim, mas tem casos de que você está muito enfermo, você não pode de jeito nenhum se batizar. O ladrão da cruz, por exemplo, ele não batizou. Ele só creu. E um detalhe muito importante, irmãos: o arrependimento. É isso que o Senhor Jesus sempre pregou. Se a gente for ver lá no Novo Testamento, ele sempre pregou a redenção, o arrependimento, irmãos. E o que é se arrepender? Não é você chorar, eu errei aqui, vou chorar, meu Deus, eu errei isso, me perdoa, me perdoa. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Então, irmãos, se arrepender é você reconhecer o seu pecado, reconhecer de fato o seu pecado e não cometê-lo mais. Mas isso não significa que a gente vai deixar de pecar, não. Nós somos pecadores, nós somos filhos de Adão. Embora, quando a gente crê no Senhor Jesus, ele pegou todo esse pecado, toda a culpa. Nós tínhamos a culpa de Adão, porque nós, sendo filhos de Adão, herdamos toda essa culpa e somos pecadores desde então. Só que a diferença é Jesus. É o segundo Adão, como dizem, né? Ele veio e nos regenerou. Ele tomou toda a ira de Deus, irmãos. É impactante isso, porque Jesus, ele sendo 3 vezes santo, ele nunca pecou. Ele foi o único que cumpriu toda a lei judaica, toda a lei de Moisés, melhor dizendo. A judaica também tinha suas leis, mas, irmãos, se a gente for ver, lá em Levítico, se eu não me engano, em Levítico começa toda a lei. Moisés começa a ensinar o povo, Deus começa a revelar toda a lei para ele. Ninguém conseguia cumprir toda a lei, tanto é que quem não cumpria toda a lei, o que acontecia? Morria. Por isso que um dos jargões da CCB, eles dizem: cuidado, não pode estudar muita Bíblia, porque a letra mata e o espírito vivifica. Irmãos, isso é um argumento totalmente errado, porque a letra mata. O que a letra mata? É a lei de Moisés, que naquela época matava literalmente. Jesus fala: examinai as escrituras. Irmãos, Jesus está mandando a gente, não está mandando a gente ler, está mandando a gente examinar. O que é examinar? É uma busca minuciosa. Eu vou pegar o trechinho dessa palavra examinar, que eu não lembro agora com palavra, exatamente as palavras do dicionário que quer examinar, mas é você ir a fundo, pesquisar a fundo o contexto daquilo que você está estudando. Então, irmãos, a gente tem que pegar as escrituras, ler, reler, examinar, reexaminar. Não é apenas ler. Ler, você lê um livro. Você pode ler a Bíblia, você pode ler, mas você não vai ter profundidade, você não vai entender. Por isso que Jesus mandou a gente examinar as escrituras. Um dos profetas também, que eu não lembro agora, diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Irmãos, se você não tem o conhecimento da palavra, você vai sofrer. Você tem que entender quem é Jesus, você tem que entender quem é Deus de fato. O Deus que eu aprendi, que eu nasci lá na CCB, o Deus que me ensinaram é um Deus bipolar. Então, Deus ele revela, ele desrevela, ele abençoa, ele amaldiçoa, enfim, vocês entenderam. E esse é um dos motivos no qual eu me desliguei da CCB, porque eu comecei a entender quem é Jesus de fato, quem é Deus, o que é o Evangelho verdadeiro. E, irmãos, eu ainda não tenho um conhecimento profundo das Escrituras, e a cada dia que passa eu vou lendo, eu vou entendendo. E eu também não tenho o intuito de ser um teólogo, eu não tenho o intuito de fazer uma faculdade. Boa coisa é, se você tiver vontade, boa coisa é, mas esse não é o meu intuito. O que eu quero é me aprofundar cada vez mais nas Escrituras e entender cada vez mais quem é o meu Salvador. Porque, irmãos, Jesus, ele morreu na cruz por mim. E não é apenas, ele morreu por mim, glória a Deus, tá bom, tô salvo. Não, irmãos. Jesus, ele foi humilhado de todas as formas possíveis. Ele sofreu tanta dor que nós não possamos imaginar.
A cruz, morte de cruz, é uma das piores mortes que o ser humano pode sofrer. O Senhor Jesus, ele foi cravado naquela cruz nu. Aquela esponja que deram para ele, segundo os historiadores, eu não posso falar com total propriedade, porque eu vi vídeos e os argumentos são muito bons e faz sentido. E aquela esponja que deram para ele com água, naquela época eles usavam para se limpar nos banheiros, que lá os banheiros não são que nem os nossos, eles são coletivos, não é dividido por box. Era a cultura deles, eles usavam lá, faziam as necessidades, se limpavam lá e colocavam ali dentro, não sei se era um pote, alguma coisa assim, alguma bacia, com essa esponja com um cabinho assim, no vinagre, para poder se limpar. Era o costume deles. E deram água e deram vinagre na boca dele. Passaram isso na boca dele, irmãos. Nessa hora Jesus falou, está consumado. Ou seja, ele é como se ele estivesse falando assim para Deus, Pai, está consumado, eles não devem mais nada. Aí sim, irmãos, ele expirou e partiu. Algumas passagens atrás, ele chora para o Senhor e fala, Senhor, por que me abandonaste? Nesse momento, irmãos, perdoa que a minha rinite está meio atacada. Nesse momento, Jesus, ele pegou todo o pecado do homem, todo o pecado do mundo sobre si, no seu corpo. E Deus, como sendo um Deus puro, santo, ele tinha que fazer isso, ele tinha que enviar toda a tua ira no teu filho, porque Deus e pecado não se misturam. Deus odeia o pecado, irmãos. Deus, ele é puro. Então ele recebeu toda a ira do Pai em seu próprio corpo. Jesus sofreu de um tal modo, irmãos. A gente não consegue medir o tamanho da dor que o nosso Salvador sofreu por nós, pecadores. Nós não temos merecimento algum de entrar no céu. Jesus, ele deu o alvará para nós, ele falou, vou dar a minha vida por você, meu filho, para você entrar no céu comigo, mas você só tem que fazer uma coisa, você tem que crer em mim. Irmãos, então quer dizer que, então já que eu creio em Jesus, então eu estou salvo, então eu posso pecar, eu posso matar, eu posso roubar. Irmãos, isso aí é uma mentalidade de criança, né, irmãos? Quando você entende quem é Jesus, quando você se converte de fato em Cristo, irmãos, as boas obras, que está escrito também, não somos nós, é o Espírito Santo em nós, que nos gera as boas obras. É igual respirar, você não pensa em respirar, você não pensa em quando você vai levantar o braço, fala, vou levantar o braço. Não, você não pensa, é automático, é assim as boas obras do Espírito em nós. Mais uma vez, nós somos pecadores miseráveis, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada do que vem do céu. Nós somos pecadores, irmãos. E nós vamos ser pecadores até o último dia da nossa vida. Irmãos, se vocês não entenderam até agora, do começo desse vídeo até agora, eu estou pregando o evangelho para vocês. Pregar não é eu colocar versos bíblicos aqui, começar a falar da sua vida. Não, irmãos, pregar o evangelho é falar de Jesus. É falar o quão pecador e miserável você é. Você não é nada, irmãos. Jesus é o único e suficiente Salvador. Eu vou falar essa frase quantas vezes for preciso. Você só é salvo por causa de Jesus, se você crer nele. Apenas isso. E uma das coisas também que eu comecei a reparar na CCB, mais uma vez eu não estou falando de irmão, de cooperador, de cooperador de jovem, não, estou falando do sistema. Tá? Entenda. Estou falando do sistema doutrinário que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu comecei a frequentar os cultos. Quando eu comecei a entender o evangelho, eu comecei a frequentar os cultos e comecei a ver que as palavras que vinham não tinham muito a ver, não tinha a ver com a Bíblia. Assim, eles abriam ali a passagem bíblica, é como se eles tivessem fechado a Bíblia e começavam a pregar o que vinha na cabeça deles. Não pregava o texto, não era uma pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? É você expor tudo aquilo que está no texto. Não é você pregar o desejo do seu coração, não é você pregar que o papel que está embaixo vai para cima, não é pregar que você vai ser curado. Irmãos, a Bíblia não tem nada a ver com a gente.
eu vou dar um exemplo aqui de Davi e Golias. É o que sempre vem na minha mente quando eu vou dar esse exemplo aqui. Davi e Golias tem uma única representação: Jesus e o pecado. Na CCB, quando tem essa passagem, quem é Davi? Davi somos nós. Você é o menor da sua casa, porque Davi, antes de ser ungido rei, ele era o menor da sua casa. Seus irmãos eram lutadores de guerra, eram fortes, eram grandes. Davi, pequenininho, ruivinho ali, magrelinho, que ninguém dava nada por Davi. Ele era o menor da sua casa. Então a pregação virava para isso. Você é o menor da sua casa, papapá, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, assim como Deus exaltou Davi, ungiu como rei, e você vai... Enfim, tem várias pregações nesse sentido. Só que quem é Davi na Bíblia é Jesus, e quem é Golias na Bíblia não é só as provas que se levantou como gigante. O Golias é o pecado. E quem foi o único que venceu o pecado no mundo? Foi Jesus, irmãos. Foi Jesus. Então, é o exemplo aqui, que é um exemplo mais famoso, assim, que dá para que vocês mais entendem, né? É Davi e Golias. Então, irmãos, eu comecei a entender o evangelho e eu não consegui. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Não foi eu que saí da CCB, não. Foi o Espírito Santo que me tirou, porque eu comecei a ouvir tanta coisa, tantas heresias. Começou a me ferir. É como se dessem um tapa na cara de Jesus. Jesus estava lá pregado e alguém estava lá dando um tapa nele. Irmãos, isso é muito grave. Outra coisa também é salvação por obras. É triste, irmãos. Eu estou falando isso, mas como eu disse, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou... Meu Deus, quem sou eu? É só Jesus, irmãos, é só Jesus. Eu até me emociono um pouquinho em falar. Eu não sou de chorar fácil, mas eu me emociono muito em falar. A voz até dá uma embargada às vezes. Irmãos, quando eu começo a falar de Jesus, eu começo a ver o quão lixo eu sou, irmãos. Eu sou um pecador miserável, sim. Eu não sou melhor do que ninguém. Então você está estudando a Bíblia, então você... Não, irmãos, eu não sou nada. Irmãos, vai para a Bíblia, pelo amor de Deus, vai para a Bíblia. Não acredita em mim. Se o que eu estou falando está na Bíblia e você não concorda comigo, você está discordando de Deus, da palavra infalível de Deus, não é de mim. Então, se você discorda de mim, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia e vê o que eu estou falando, se é bíblico ou não. Se você for para a Bíblia e ver que tudo que eu estou falando é bíblico, então, irmãos, não me segue. Segue Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, irmãos, esse vídeo é mais do que um desabafo, tá? Porque eu precisava dar esse parecer para vocês. Eu saí, eu não fui lá testemunhar, falar porque eu saí. Irmãos, estou me despedindo aqui, não. É o certo a se fazer, porque muitos vão falar, vão julgar, vão falar: saiu porque pecou, saiu porque aprontou, e não sei o quê. Irmãos, eu peco todo dia, toda hora eu tô pecando. Mas não foi esse o motivo. O motivo é o Evangelho de Jesus. Esse é o doce motivo. Evangelho verdadeiro de Jesus. Lá não tem evangelho. Lógico que tem evangelho, irmão. Não tem, irmãos. Não tem. Eu nasci lá, cresci lá. Minha família toda é de lá. Queria que fosse. Eu era músico lá, oficializado. Eu era instrutor. Irmãos, quando a gente começa a entender o verdadeiro evangelho, é algo sublime. Não tem como explicar, irmãos. É sério, não tem como explicar. Quando eu saí, eu lembro assim que vai completar um ano mais ou menos. Quando eu saí, era na época da Santa Ceia. Eu até falei com o meu primo, falei: primo, eu vou sair, essa vai ser a minha última Santa Ceia, e acabou. E foi. Tomei a Santa Ceia lá, tanto é que na Santa Ceia é um assunto para outro vídeo, eu ainda preciso me aprofundar mais para poder falar para vocês. A Santa Ceia que a gente aprende lá também não é bíblica. Você tem que ser digno de se prostrar na mesa do Senhor. Irmãos, quem aqui é digno de alguma coisa diante do Senhor Jesus, irmãos? Quem é digno? Ninguém é digno. Mas esse é o assunto para outro vídeo. Eu vou me especializar mais, me aprofundar mais. Quem sabe para outros vídeos eu possa falar.
E esse vídeo é como se fosse uma carta aberta aqui para vocês. Eu não escrevi nada, não fiz roteiro, eu apenas liguei o vídeo aqui e falei. Eu não gosto de aparecer nos vídeos aqui no canal. Por quê? Não é porque eu tenho vergonha, por medo, não é nada disso. É porque, como vocês estão vendo, a câmera aqui é um cocôzinho, é ruim. Essa câmera que eu tenho, ela é muito ruim. Então, por isso que eu não aparecia muitos. Aí às vezes nos outros vídeos que vocês forem ver, eu aparecia, eu colocava uma imagem, algum videozinho, alguma imagenzinha. Mas não é porque eu tenho vergonha ou medo de ninguém, não é nada X. É simplesmente porque essa câmera é um cocôzinho. Eu até liguei aqui a luz para deixar uma imagem um pouquinho mais clara, mas o importante é o áudio. O áudio, tenho certeza que tá bom. Eu vou ainda dar uma tratadinha no áudio para deixar ele melhor ainda. Mas o que eu queria passar para vocês é as boas novas. O que é as boas novas? É o Evangelho. Então, irmãos, vai para a Bíblia, se aprofunda nas Escrituras. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa estudar que nem um estudioso. Não, irmãos. Aprende o Evangelho simples e verdadeiro. Irmãos, o Evangelho, ele é simples. Se você aprender a simplicidade do Evangelho de Cristo, você vai abrir os olhos. Mas eu só te digo isso mais uma vez. Vai para as Escrituras, porque Jesus é o único e suficiente salvador da sua alma. Se você orar demais, você pode orar 3 horas de joelho, você pode suprir o pobre, você pode ir lá na Cracolândia levar marmita, você pode fazer o que for. Isso não vai salvar a sua alma. Você fazer o bem para o próximo é louvável. Deus se agrada assim, claro. Mas você não pode fazer isso em troca de salvação. Você não pode barganhar com Deus. Senhor, eu vou fazer isso, o Senhor me dá isso. Não, Deus não é isso, irmãos. É por isso que eu falo, irmãos, Deus é totalmente diferente do que ensinaram na CCB. Mais uma vez, irmãos, pelo amor de Jesus, eu não estou atacando ninguém. Se você está se sentindo atacado ou ofendido, teu coração está na instituição, está naquela igreja. E isso resulta a idolatria. Idolatria é um pecado grave diante do Senhor também, tá? Mais uma vez, eu não estou te atacando. Se as minhas palavras te atacaram, é a pura e simples verdade de Cristo. Como diz o ditado, a verdade dói. Eu não estou querendo te atacar, pelo amor de Deus. Eu amo todos da CCB. A minha família inteira é de lá. Não faz sentido eu odiar todo mundo. Meu Deus. Né? Vamos colocar a mão na consciência, né, irmãos? Eu amo todos. E por amar todos, eu estou aqui pregando o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Se arrependa de alma, meus irmãos. Se arrependa de alma. Porque Ele é o único que pode salvar a sua alma. Você só tem que crer nele. Você só tem que crer nele. Irmãos, deixa aqui nos comentários se eu errei alguma coisa aqui, em alguma passagem bíblica, algum argumento meu não é bíblico. Por favor, deixa aqui. Eu serei humilde o suficiente para fazer outro vídeo e falar, ó, fulano aqui falou assim, esse assim, eu fui ver na Bíblia, tá errado, me perdoa. Eu vou me retratar, claro, mas eu acho que eu não falei nada de errado aqui, tá? Porque eu tentei aqui pregar apenas o evangelho verdadeiro de Cristo. E é isso, irmãos. Deixa aqui o likezinho, não quero ganhar dinheiro com o YouTube, embora se eu ganhar também vai ser muito bom, que quem é que não gosta de dinheiro, né, irmãos? E eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Enfim, tem um primo meu que ele... Hoje é dia 18, segunda-feira. Ontem, domingo, ele tentou renunciar. Não conseguiu porque eu tenho pra mim, isso é um achismo meu, que alguém deu a letra lá pro cooperador e esse meu primo foi lá pra testemunhar, pra se despedir. Ele não foi lá pra falar mal de ninguém, não foi lá pra xingar o ministério, ele apenas foi lá agradecer o carinho de todo mundo, né, e pra poder e falar, ó, tô saindo, tô me desligando da CCB porque aqui não tem o evangelho, tal. Ele ia dar os argumentos dele, né? E alguém deu a letra lá pro cooperador. Isso é um achismo meu, tá? Aí ele começou a ler as cartas lá, aquelas cartas, né? Aí aprendeu, ele apresentou o cooperador jovem lá que levantaram recentemente. Enfim, ele supriu o testemunho. E então é isso, irmãos. Aqui eu queria dar meu parecer, dar aqui o meu testemunho de Jesus Cristo, falar do evangelho para vocês e o motivo do qual eu saí da CCB.
Eu podia aqui fazer um vídeo mais elaborado aqui, fazendo uma lista aqui, item por item, do porquê eu saí, do porquê a congregação é uma seita. Esse é um assunto para outro vídeo. Mais uma vez, eu não tô te atacando, irmão. Por favor, vá para as escrituras, vai atrás da verdade, tá bom? Antes de você me xingar aqui, vai atrás da verdade. E é isso, irmãos. Eu agradeço aqui a paciência de todos vocês. Esse vídeo eu vou dar uma editada, vou cortar algumas coisas aqui que eu falei errado, alguma gaguejada. Como eu sou editor de vídeos, então eu sou editar, vou fazer um cortezinho aqui, outro ali. Talvez eu vou colocar uma musiquinha de fundo para o vídeo ficar mais bonitinho. Eu vou tentar aqui deixar a imagem um pouquinho melhor. Enfim, falei demais. Agradeço todo mundo aqui a paciência, a atenção. Deixa aqui uma curtida aqui. Se você não gostou, pode deixar o dislike também, não tem problema. Se inscreve no canal. E é isso, irmãos. Graça e paz a todo mundo. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês.